Paragominas é um belo município, né? Quer dizer, é um município, apesar de ser um município relativamente recente. A pedra fundamental de Paragominas foi lançada dia 23 de janeiro de 1961, um ano antes do meu nascimento, eu que sou de 62. Esse nome Paragominas de respeito ao Pará, Goiás e Minas Gerais? Justamente, é a É? fusão, que são migrantes que vieram de Minas e de Goiás, né, É. que vieram muitos migrantes desses dois estados e foram os precursores do desenvolvimento, da criação de Paragominas. E aí, como estavam no Pará, resolveram fazer uma homenagem aos três estados, adotando o nome de Paragominas. Um nome Foi um bonito, um município nome bonito. bonito. Um É. município desmembrado de São Domingos do Capim e parte do município de Viseu, né? Então, essa é a origem lá do município. Foi fundado oficialmente em 1965, na época muito rica em bauxita, né? O então fundador, o Célio Rezende de Miranda, pensou numa cidade planejada ali naquela região. Não é à toa que é uma cidade com traços realmente muito bonitos. A distância de Belém é 293 quilômetros por rodovia, tem uma população de 105.538 habitantes, segundo o último censo do IBGE, um crescimento de 7,89% em relação ao censo anterior. Um município muito forte em agricultura, pecuária, madeira, reflorestamento e bauxita. Tem um PIB, um Produto Interno Bruto, conjunto das riquezas produzidas por ano, de 3,8 bilhões de reais. E um PIB per capita maior do que a média do estado, de 33 mil reais por pessoa. E quem é que puxa essa locomotiva econômica aí para O chamar agronegócio. Paragominas? O agronegócio. O agronegócio. Ah. Isso. E o índice de desenvolvimento humano lá é de 6,645. É médio, mas já é um médio na parte de cima da tabela, né? Então, esses são os dados sociais, econômicos e históricos lá do município querido de Paragominas. É um município rico, né, Salomão? Rico, rico, Muito muito rico. rico, né? E um município que teve excelentes gestões num passado recente, que inclusive serviam de referências para muitos prefeitos que se elegiam pela primeira vez, focavam no exemplo de Paragominas, um grupo político que dominou lá o município durante muito tempo e que pegou o município meio que quebrado, com salários atrasados, e conseguiu, ao longo de sucessivas gestões, transformar Paragominas numa das melhores cidades do interior do Pará. Quando eu ouço a palavra Paragominas, eu me lembro de um gestor muito badalado a nível do Pará, a nível da região aí de Paragominas, e a nível nacional. Ele foi muito badalado, o Sidney Rosa, não é isso? Já é deputado, já. Ele fazia parte deste grupo político que foi um dos precursores deste grupo político que mudou a cara de Paragominas, né? Era o Sidney Rosa, o Adnan Demac, o Bosco Gabriel, o Paulinho. Então, é um grupo que se formou lá a partir desses grandes empresários e conseguiram adotar uma gestão austera de controle dos gastos públicos, de só gastar o que arrecadava e de fazer obras estruturantes, né, em parceria também com os empresários. Então, transformaram a cara de Paragominas. Mas esse grupo se esfacelou, né, e se dividiu bastante. E hoje ele não governa mais Paragominas. O Sidney foi o candidato a prefeito nas últimas eleições e ficou em segundo lugar. Quem é o prefeito hoje de Paragominas? É o doutor Lucídio Paes, que se elegeu pelo PSD com 49,24% dos votos, derrotando o Sidney Rosa, que é o que nós estávamos falando, por 46,27%. Veja que foi uma eleição bem equilibrada. Aí teve o professor Colares lá, que teve 4,49%. Esse foi o resultado das últimas eleições. O Sidney liderava as eleições e perdeu já na reta final. Há quem comente, eu não sei se é preciso esse comentário, que o grupo do Sidney Rosa sempre foi ligado aos tucanos, adversário do PT, né? Então, dois fatores poderiam ter impedido a vitória do Sidney, segundo
a muitas pessoas que ouviam. O primeiro é que o Sidney saiu desse grupo, que era do PSDB, e filiou-se ao MDB. Né? Parece que o Adnan Demac, que é um ex-prefeito também muito bem avaliado, foi secretário de Estado do Jatene, não teria ficado muito satisfeito e com esta filiação ao MDB, e na reta final teria despejado parte do seu apoio, dos seus votos, ao Lucídio, que concorria contra o Sidney. Um segundo elemento é que na reta final também da campanha, o PT subiu ao palanque do Sidney Rosa, o Sidney levantou o braço do pessoal do PT, e a base de apoio eleitoral, historicamente, do grupo do Sidney, sempre esteve mais para centro-direita. Não viu com muito bons olhos. Comenta-se nesses dois fatores. Eu não posso precisar com muita clareza e certidão isso, mas como foi uma eleição muito disputada, certamente esses dois fatores podem ter influenciado. Fazendo um parêntese aqui, eu sempre gosto de ver sinais que reforçam algumas teorias, algumas coisas que eu enxergo o mundo. Eu sempre te achei, João Salame, um cara muito democrata, um político por excelência, que trata quem está do lado oposto de você, quem não defende as tuas ideias, trata como adversário, não trata como inimigo, né? E eu temos exemplo aqui, o Manuel Rodrigues, que foi adversário seu na campanha política para prefeito de Marabá, na qual você se tornou prefeito, né? Tá mandando um abraço aqui para ti, e tá te elogiando, tá te ouvindo, está te escutando, está te vendo, assim como um claro sinal do teu perfil democrata, do teu perfil de respeito aos adversários, de respeito a quem não concorda contigo, que tem todo o direito, mas não precisa ser inimigo. Política é isso, é adversário, mas não é inimigo. Certamente. O Manuel é um sindicalista, um militante político, sempre esteve à esquerda, funcionário lá da Cozampa. Se é o Manuel que está Manuel falando, Rodrigues. eu creio que é ele. Então, um homem combativo em defesa dos interesses dos funcionários da Cozampa. Já estivemos em lados opostos, mas sempre mantivemos o respeito, como de resto, eu sempre tive respeito pelos meus adversários. Isso. Falando ainda para Gominas, então o prefeito atual é candidato à reeleição? Isso. Antes de falar do candidato, quem ganhou em Paragominas para presidente? O Bolsonaro ganhou com 59,23% no segundo turno e o Lula teve 40,77%. No primeiro turno, o Helder teve 53,72% e o Zequinha 45,06%. Então veja que a força do agronegócio, aquilo que a gente já falou em outros programas, impulsionou bastante, né, essas candidaturas mais à direita lá em Paragominas. O Mário Couto foi o campeão de votos, com 54,90% para o Senado, e o Beto Faro com 24,91%. Então, o Bolsonaro e o Mário Couto ganharam, o Helder ganhou, mas por uma diferença não muito grande. Então, mostra a força do agronegócio e desse segmento mais à direita. Então, para deputado federal, teve um candidato lá, o Hélio Moreira, com 9 mil votos, o Éder Mauro, com 5.473, o Doido, 3.537, Joaquim Passarinho, e a Alessandra Abel e a Renilson, na sequência, na faixa de 3 mil e poucos votos, foram os mais votados para federal. O Chamonzinho, que era apoiado pelo prefeito, foi o mais votado para estadual, com 6.297 votos. O Tiago Araújo ficou em segundo, com 5.724. O Coronel Neil, 3.871. Rogério Barra e Carlos Vinícius, na sequência, com 3 mil e poucos votos. Esse foi o perfil dos mais votados lá em Paragominas. Eu tive uns votinhos também lá. Lá o pessoal tem um grupo lá. Quero mandar um abraço para o meu amigo Caçula, que é aí do esporte, né? Para alguns amigos, o Tatá, o Zé Neto, o Abelha. Quer dizer, amigos meus que... eu fui 2 vezes a Paragominas e tirei uma votaçãozinha lá razoável e agradeço aí aos amigos que me prestigiaram lá em Paragominas. Eu não sei se estou enganado, mas parece que o ex-presidente Bolsonaro esteve em campanha em Paragominas, ou foi outra cidade no sul do Pará? Eu não sei te dizer, sinceramente, eu não sei te dizer, não me recordo.
Eu estava em campanha, não estava muito ligado nisso. O prefeito atual do PSD é candidato à reeleição. Isso, Isso. isso. Mas Tem espero força? que ele se filie ao MDB. Né? Ele vai ser candidato, então, possivelmente pelo MDB. Esse é o dilema lá da política de Paragominas, porque o Sidney Rosa é do MDB, foi candidato pelo MDB. E ele tem uma boa relação com o governador Helder Barbalho. As informações que eu tenho é que o governador o prestigia. No entanto, o prefeito Lucídio adquiriu um crédito com o governador ao apoiar a candidatura do Lula, a pedido do governador, numa cidade que era favorável ao Bolsonaro, numa cidade que tem um grande eleitorado, que é uma espécie de capital daquela microrregião. Então, ao apoiar o Lula, seguir as orientações do governador, o Lucídio acabou granjeando um crédito com o governador, que teria dito que ele, Lucídio, é o seu candidato a prefeito em Paragominas. Os aliados do prefeito Lucídio, eu conversei com muita gente lá, a favor do prefeito, contra o prefeito, a favor do Sidney, contra o Sidney. Né? Eu tenho amigos lá em todas as vertentes políticas. E vou procurar fazer uma análise aqui o mais equilibrada possível. Né? Eu sei que os meus amigos gostariam que eu puxasse para um ou para outro lado, mas não faz parte do meu caráter e da minha característica de jornalista. Né? Eu, como jornalista, sempre procurei, mesmo quando os fatos não me agradam, eu procuro fazer uma análise coerente com que os fatos se apresentam. Então, alguns dos meus amigos que torcem para o prefeito Lucídio esperam que o governador chame o Sidney Rosa e peça para o Sidney não ser candidato, para que o Lucídio possa ter uma reeleição. Porque o Lucídio não está bem. A gestão do Lucídio não está boa. Quer dizer, hoje eu diria até que o Sidney Rosa teria um certo favoritismo para ganhar as eleições por conta dos desgastes que o prefeito enfrenta. E o grupo dele entende, esses amigos que eu consulto, que o Lucídio tem condições de se recuperar, né, para poder ganhar as eleições. Então, esse é o quadro. De qualquer maneira, vai ser uma eleição equilibrada lá. Tem outros atores também envolvidos pretendendo ser candidato. Só para lembrar, o PSD, comandado no Pará pelo Júnior Ferrari, está na base do governo, né? Sim, sim. Tá? Mas a possibilidade do Lucídio sair do PSD para o MDB é mais por conta de ter o carimbo do candidato do governador, do candidato do partido do governador. Quer dizer, não me consta que haja um atrito muito grande dele com o PSD, apesar dele ter apoiado para deputado estadual o Chamonzinho e do Júnior Ferrari não ter sido, né, que é o presidente hoje do PSD, um dos candidatos bem votados lá em Paragominas. Talvez por esse motivo ele até seja convidado educadamente a mudar de partido. O candidato de oposição, você já falou, mas já tocou no nome dele, o mais forte é o Sidney Rosa, para enfrentá-lo. O mais forte é o Sidney, não tem só ele. Nós temos lá uma vereadora muito combativa, Tatiane Helena, creio que ela está no PDT. Ela é um nome que está crescendo lá na política de Paragominas, tem boas possibilidades de ter uma boa votação. Tem um empresário, dono de supermercados, o Vitor Biasi, comenta-se o nome dele. Tem um ex-vereador, que o pai dele atualmente é vereador, o pai dele é médico, dono de hospital, é o Ezinho Monteiro, que inclusive tem boa relação com a Tatiane. Tem um bolsonarista raiz, que é o Evandro Trabalhador, né, que é do PL. E comentam-se outros nomes. Quando o prefeito não está muito bem, ou quando o prefeito não é candidato à reeleição, a proliferação de nomes geralmente acontece. Quer dizer, muita gente querendo ser candidato. Por quê? Porque o prefeito não está muito bem. Quando o prefeito está muito bem, diminui o número de candidatos, né? Porque ninguém quer enfrentar a máquina, ainda mais com o prefeito muito bem avaliado. Como o caso de Paragominas tem esse desgaste, então está surgindo muitos nomes. Por exemplo, o presidente da Câmara, o Coronel Éder,
ele é casado, esse desembargador que foi recentemente nomeado, que é parente, inclusive, do governador Helder Barbalho, que veio da lista da OAB, Centeno, ele né? ele é genro deste Coronel Éder, que é presidente da Câmara Municipal de Paragominas. Então, digamos que ele está ali de QAP, não dando certo a candidatura do prefeito, ele tem os vínculos lá, né, na cúpula do governo do Estado, através desta relação de parentesco, e tem um nome que às vezes é citado. Tem o Chicão Balesteri, que é um grande empresário, que tem lá do ramo de soja, que apoiou o Lucídio e depois rompeu com o Lucídio, né? É um nome que tem boas relações com o governador também. Tem a presidente do Sindicato Rural, que é sempre falado o nome dela, muito atuante, a Maxiele Bergamin, né? É uma advogada. E tem o ex-prefeito Paulinho, que também comenta-se no caso do Paulinho que ele seria candidato na hipótese do Cid não ser candidato. Porque apesar deles não estarem muito bem relacionados, mas eles representam mais ou menos o mesmo grupo. Então o Cid saindo candidato, fica difícil para o Paulinho, que é ex-prefeito, ser candidato. E o Paulinho é mais entrosado com a Adnan Demac, que também é ex-prefeito, também desse mesmo grupo que mudou a cara de Paragominas. Adnan, Paulinho, Sidney Rosa, que estão hoje meio que separados. Quem seria o candidato do PT aí para prefeito? O PT hoje está no governo do prefeito Lucídio. Inclusive, parece-me que recentemente indicou o secretário, não sei se de infraestrutura, um secretário lá na gestão do prefeito, a partir do relacionamento do senador Beto Faro. Então, tanto o prefeito quanto o Sidney Rosa, o principal opositor ao prefeito, por conta do agronegócio, tem uma interlocução, tem um canal de comunicação bastante aberto, ou pelo menos aberto, com o presidente Lula, com a República, com o governo federal, já que também o agronegócio aí é a máquina, é a locomotiva da economia. Depende, Jéssica, porque o agronegócio, boa parte, ainda se mantém fiel ao presidente Bolsonaro, né? Uma parte do agronegócio, até por conta dos seus interesses, renegociação de dívidas, taxa de juros, investimento no período da safra, está se aproximando do governo do presidente Lula, mas ainda é um segmento minoritário, né? O segmento majoritário ainda vê com muitas reservas o governo do presidente Lula. E Paragominas não é diferente. E quem seria esse nome mais de oposição, mais bolsonarista ainda, saudoso do Bolsonaro, que representa a candidatura, que representa essa candidatura do agronegócio, mais à direita? Lá no caso de Paragominas, o candidato que é bolsonarista raiz é o Evandro Trabalhador. Mas não tem uma musculatura muito grande para poder vencer as eleições, pelo menos por enquanto, né? Então, veja só como é um negócio engraçado. O Lucídio, ele pode ter ganho as eleições pelo fato do Cid ter recebido o apoio do PT. Pode ser um elemento. Eu confesso que eu não acredito muito nisso, mas é o que me falam lá de Paragominas. Aí hoje o PT está no governo do Lucídio, né? E o Sidney Rosa, que recebeu o apoio do PT na sua candidatura para prefeito, pode representar agora o cara que vai reunir as forças do agronegócio para enfrentar o Lucídio, que apoiou o Lula a pedido do Helder nas últimas eleições. Seria um reencontro do Sidney Rosa com este agrupamento mais de centro-direita, né, que comandou Paragominas durante muitos anos, sobretudo no Ninho Tucano, né? Então, eu diria que essa questão do bolsonarismo, ela não está muito presente. Interessante, né? Ela é um fator importante, mas não é o fator determinante. Eu acho que no caso de Paragominas, o fator determinante é a avaliação do mandato do atual prefeito, né? Já que ele derrotou este grupo que vinha se alternando no poder, Sidney Rosa, Adnan, Paulinho, ele derrotou este grupo. Então, saber como é que hoje a reação ao atual prefeito. Tem gente que é adversário do Lucídio que diz que ele nem terá condições de sair candidato tamanho ao desgaste, né? Já outros amigos meus que são ligados ao Lucídio dizem que ele pode se recuperar.
E qual é o desgaste do Lucídio, para a gente poder entender, né? Hoje ele tem dívidas com fornecedores, que era um negócio que, neste período tucano à frente da prefeitura, com este grupo, sempre houve muita austeridade, muito equilíbrio fiscal, né? Então, hoje parece que não há este equilíbrio fiscal, tanto que tem dívidas com fornecedores. O segundo problema é o problema da saúde. A saúde está muito debilitada e foi o carro-chefe da campanha do Lucídio, que é médico, né? Então, existe problema de falta de medicamento, falta de médico. Esse problema tem desgastado muito a gestão do Lucídio, sobretudo pelo fato dele ter priorizado isso na campanha e ser médico. Há uma projeção dele inaugurar 5 unidades básicas de saúde, já inaugurou uma. Ainda faltariam inaugurar mais 4, todas dizem muito bonitas, modernas. Mas de nada adianta inaugurar prédio se não tiver medicamento e tiver pessoal para poder atender a população. Então, esses são os 2 principais problemas que desgastam a gestão do prefeito, né? Do prefeito Lucídio. E, por este motivo, estão surgindo muitos nomes querendo disputar a prefeitura. Você não falou no nome do Adnan. O que o Adnan tá desidratado? O que está acontecendo com o Adnan? Que eu não estou vendo o nome dele entre os candidatos a prefeito. O Adnan foi um prefeito muito competente, um Sim. secretário de desenvolvimento no governo já muito competente, uma pessoa de bom diálogo, advogado. Eu, particularmente, me relaciono muito bem com o Adnan, como me relaciono muito bem com o Sidney Rosa, fui deputado junto com ele, é um fidalgo, uma pessoa de bom trato, é bom tratar com o Sidney. O problema do Adnan é que ele enfrenta problemas de saúde com doenças pesadas, doenças que exigem uma concentração, uma dedicação grande. Esse é o principal problema do Adnan. Mas ele tem um filho que é advogado, o doutor Murilo, que é cotado em todas as bolsas de apostas como um bom vice. Eu não sei se o Adnan lançaria o Murilo como candidato a prefeito. Na hipótese, digamos, de o Sidney Rosa não ser candidato, poderia o Murilo vir candidato? É uma possibilidade. Mas o nome dele é muito cotado como candidato a vice do Lucídio. Tem gente que acha que é a maneira do Lucídio poder se fortalecer, se recuperar, trazer o Murilo. Eu não sei se isso pode acontecer. Ouvi notícias de que, recentemente, o Sidney Rosa teria tentado dialogar, procurado Adnan para um diálogo, no sentido de mostrar que o município está no rumo ruim, que é preciso recuperar o que eles fizeram lá atrás, superar as divergências, as diferenças, para poder unir. Se esse grupo se unir novamente, o Sidney, o Adnan e o Paulinho, é muito forte para poder disputar as eleições, sobretudo se manter o desgaste do prefeito Lucídio. Se esse grupo não se unir, o Lucídio conseguir de alguma maneira se recuperar, principalmente resolvendo esse problema da saúde, diminuindo o débito com os fornecedores, atraindo de repente um doutor Murilo como seu vice, quer dizer, ele passa a ter também chances de poder disputar, superando o desgaste, evidentemente. Se superar. O Adnan está mais próximo, então, do Sidney Rosa ou do atual prefeito? Nas eleições, as informações que eu tenho, apesar de não ter sido ostensivo, ele descarregou os votos dos seus amigos no Lucídio. Por conta desta separação que houve entre ele e o Sidney Rosa. Ainda não está muito claro por que foi essa separação. Eu presumo, é uma avaliação minha, que o fato do Sidney Rosa ter se afastado do Jatene e se aproximado do Helder Barbalho pode ter sido um dos motivos, porque o Adnan ficou ligado ao Jatene durante muito tempo. O Paulinho, que foi o candidato a prefeito, que depois recebeu o apoio do Adnan, era candidato pelo PSDB, né? Então, o Adnan e o Paulinho têm uma proximidade maior e o Sidney se descolou ao se aproximar do Helder Barbalho. Então, eu acredito que tenha sido esse o fator principal. Não tenho elementos, mas creio que pode ter sido isso. E, por conta disso, o Adnan acabou tendo uma certa simpatia pelo Lucídio na reta final, pelas informações que me chegam. Só que hoje não há um entrosamento muito grande do Adnan com o prefeito Lucídio, né? Por isso que parece-me que o
Sidney tentou a reaproximação. Então, está dependendo deste diálogo para saber se esse grupo que mudou a cara de Paragominas vai se reaglutinar ou não. Primeiro grupo político, primeira força política do atual prefeito, a segunda força política é do ex-prefeito Sidney Rosa, a terceira força política, só para ficar bem claro. É o que eu lhe disse, está muito dividido, né? São várias pessoas que têm expressão política que estão, de alguma maneira, colocando o seu nome, né? Tem a vereadora Tatiane, eu creio que essa é uma vereadora que tem um potencial de crescimento muito bom, muito grande, né? E tem o Ezinho, que as informações que eu tenho que tem uma boa relação com a Tatiane, e tem o pessoal mais da direita clássica, do agronegócio, que é o Chicão Balesteri e a Maxiele Bergamin, né, que é a presidente do Sindicato Rural. Ninguém sabe se eles serão candidatos, pode ser balão de ensaio, alguns deles pode ser composição. Tem o Evandro Trabalhador, que é bolsonarista mesmo, o Vitor Biasi, que é empresário, dono de supermercados, o Coronel Éder, presidente da Câmara, o vereador Davi, que também, na hipótese do prefeito, de repente, até não for candidato, o vereador Davi é o nome que aparece como o nome mais forte deste grupo que está na prefeitura. Então, vai depender se o prefeito daqui para o ano que vem melhora os seus índices de popularidade. Se ele melhorar, se ele conseguir ter realmente o apoio expressivo do governador Helder Barbalho, se ele conseguir de alguma maneira impedir a candidatura do Sidney Rosa, que eu acho difícil, aí ele passa a ter chance de ganhar a eleição. Hoje, na minha leitura, né, até pode divergir de algum amigo meu, o Sidney teria, se as eleições fossem hoje, teria melhores condições de disputa. Ok. Mais alguma observação com relação para Paragominas, para a gente encerrar o programa? Já são 10 horas e 33 minutos, já passamos de 1 hora de programa. Para encerrar, tem mais alguma observação, João Salame? Paragominas é uma cidade que já deu muito ao estado do Pará. É uma cidade com uma boa produtividade, com as gestões que mudaram a cara de Paragominas. Né? É lamentável, isso é o problema da política, né? É lamentável ver que por problemas de repente até menores, né? Vaidades, né? Esse grupo lá tenha se dividido, né? Que reúne lá o Sidney, o Adnan, Paulinho, né? O Paulinho, o meu amigo Bosco Gabriel, que eu fui deputado com ele. Então, mas isso é da política, né? Quer dizer, a política não vive de saudosismo. Então, essa divisão propiciou que o doutor Lucídio ganhasse as eleições. Né? O doutor Lucídio tem uma arma boa na mão, que é o fato de estar bem relacionado com o governador Helder Barbalho, que está bem avaliado no Estado, né? Ter apoiado o presidente Lula. Então, ele pode viabilizar recursos junto ao governo federal, junto ao governo do estado, para de repente diminuir essas dívidas com os fornecedores, investir mais na saúde e poder recuperar o seu poder de fogo. Né? Quando a gente chega assim, nós já estamos chegando no final do ano do 3º ano de mandato do atual prefeito. E às vezes ocorre, quer dizer, se ele estiver adquirindo uma antipatia grande por conta desse desgaste, às vezes a população, mesmo que o cara na reta final mude, a população já ficou de tal forma, ranço, né? Com ranço, que ela pode querer derrotar o gestor. Então, é isso que os marqueteiros, os comunicadores do prefeito têm que pesquisar, têm que analisar. Primeiro, saber se o prefeito vai dar conta de enfrentar esses desgastes de natureza administrativa. E segundo, saber até que ponto esses desgastes já passaram da gestão para a figura pessoal do prefeito. Né? Então, são esses elementos que podem decidir o rumo do doutor Lucídio. E no caso do Sidney Rosa, veja só o dilema do Sidney, né? Ele pode ter dividido o grupo dele ao se afastar dos tucanos e se aproximar do governador Helder Barbalho, e agora ele pode deixar de ser candidato, será? A pedido do governador Helder Barbalho? Quer dizer, é um problema que o Sidney tem que enfrentar, né?
Quer dizer, o Helder, ele tem essa gratidão pelo Lucídio, pelo fato de... Tu sabes que muitos prefeitos ligados, inclusive do MDB, não queriam apoiar o Lula, né? O Helder jogou muito pesado no segundo turno para convencê-los a apoiarem o Lula. Alguns ficaram em cima do muro, outros desapareceram, outros liberaram suas bases para apoiar o Bolsonaro, e o Lucídio não, ele enfrentou e apoiou o Lula, a pedido do Helder. Então o Helder tem essa dívida de gratidão lá com o Lucídio. O Helder vai conversar com o Sidney Rosa para poder juntar o grupo dele lá e pagar essa dívida com o Lucídio? Ou se o Lucídio degringolar de vez, o Helder vai dizer, não, aqui não tem mais jeito, o Sidney é meu amigo também, não vou poder impedir a candidatura dele, e qualquer um dos dois que ganhar, eu tô dentro, né? Então, é isso que nós vamos ter que esperar para ver o que acontece lá em Paragominas. E se os Quantos demais eleitores? candidatos se unem, se a Tatiane cresce, né, para se apresentar enquanto alternativa real de poder, ou a presidente do sindicato do produtor rural, se ela realmente resolve entrar na briga, esses grandes empresários como o Balesteri, né, e os outros vereadores, né, o Davi, o Éder, o Ezinho, filho de vereador. Quer dizer, o jogo está em aberto, vai depender de quem vai compor com quem e como é que vai ficar aí o governo do Lucídio daqui até o ano que vem. Não está fácil para o Lucídio, na minha avaliação. Paragominas não tem segundo turno, né? Não tem segundo turno. Ok. João Salame, muito obrigado. Na próxima sexta-feira a gente vai estar aqui de novo. Obrigado aí pela TV Carajás, né? Do nosso amigo, do Adamilton. Obrigado aos telespectadores da televisão. Na próxima sexta a gente vai estar aqui de novo para discutir mais 2 municípios aqui sobre cenários e articulações políticas que estão em curso. Que o João Salame sempre fala, muda muito, o jogo político vai mudar muito e a velocidade da mudança tende a aumentar ainda mais à medida que o pleito vai se aproximar. João Salame, bom dia. É isso, meu amigo Gesso, bom dia a todos que nos assistem e esperando sempre que os novos gestores consigam melhorar a qualidade de vida da população e que disputem as eleições tendo adversários, não inimigos. Um grande abraço. Isso. Grande abraço, obrigado você pela audiência, obrigado você pela companhia. Na próxima sexta-feira a gente vai estar aqui de novo, tá? Esperando você às 9h30 para discutir 2 novos municípios. Até lá!